Olá pessoal, é o professor Jeová. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos pelo nosso ambiente virtual. Espero que vocês estejam todos bem, espero que estejam estudando, né? E vamos dar continuidade, portanto, aos nossos trabalhos. Olha só, hoje nós vamos abordar aqui a primeira revolução industrial. Nós tivemos ao longo da história 3 revoluções industriais. Estamos em andamento naquela que nós denominamos como Revolução 4.0, né? A quarta revolução. Muito bem, as revoluções industriais elas foram fundamentais ao longo da história porque mudam completamente a configuração política, econômica, social, tecnológica, ecológica do mundo, ideológica do mundo, né? Que é o que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Perfeito? Então vamos lá, vamos partir do nosso princípio aqui. O que é indústria? Bom, esse conceito de indústria é um conceito que gera uma certa confusão, né, na cabeça das pessoas, porque muita gente imagina que indústria tem a ver com fábrica, tá? Um produto industrializado teria necessariamente passado por uma fábrica. Não é verdade. O conceito de indústria está muito ligado ao conceito de transformação. Portanto, qualquer matéria-prima que foi transformada pela ação humana, né, transformada num produto final, é fruto de uma industrialização. Portanto, industrializar alguma coisa é transformar aquela coisa, tá? Motivo pelo qual, desde que há a civilização e até antes das civilizações, existe industrialização, tá? Então, quando o homem pré-histórico pegava lá um objeto de pedra e transformava esse objeto de pedra, numa lança, num instrumento qualquer, ele industrializou a pedra. Quando você pega um algodão e transforma o algodão numa peça de roupa, numa bolsa, ou o que quer que seja, você industrializou o algodão, e assim sucessivamente, tá? Então esse é o conceito de indústria, é todo esforço do homem para transformar matéria-prima em mercadoria. Para isso ele se utiliza de ferramentas, de máquinas e de outros meios. Perfeito? Muito bem. Então o conceito geral seria o quê? A Revolução Industrial é o conjunto de transformações técnico-científicas ocorrida a partir do século XVIII na Inglaterra, caracterizada pela mudança nos meios produtivos. O grande salto que você tem na Inglaterra, e ela é a pioneira, por isso nós estamos mencionando-a, é que você sai de uma produção que era manufatureira, de mão mesmo, de artesanal, para uma produção maquinofatureira, quando você tem uma escala maior, quando você tem um ambiente da fábrica, quando você tem uma divisão de trabalhos, quando você tem uma produção numa escala muito maior do que a artesanal. Tá perfeito? Então, esse é o conjunto de transformações da manufatura para a maquinofatura que nós identificamos como revolução industrial. Bom, qual é a diferença entre um tipo de produção e outro tipo de produção? Por exemplo, do manufatureiro para o maquinofatureiro. Muito bem, nas manufaturas, você utiliza-se de trabalho manual. É o caso do artesão, que vai pegar ali uma madeira e vai tratar essa madeira e vai transformar isso num móvel, por exemplo. É o caso de um alfaiate que pega o tecido, tira as medidas, faz por encomenda. Veja, não é uma produção numa escala seriada, não é feito para 10, 20, 30 ou 50 pessoas ao mesmo tempo. É feita para uma pessoa, por encomenda. E uma outra característica da manufatura é que o trabalhador participa de toda a etapa do trabalho, né? Então, pensando na figura de um marceneiro, a madeira é dele, as ferramentas pertencem a ele, a mão de obra é dele, o produto final é dele. Quando ele vender, o lucro é dele. Então, perceba que entre a matéria-prima e o lucro, todas as etapas pertencem ao artesão, pertencem ao marceneiro, pertencem ao alfaiate, tá? Uma outra característica é que esse tipo de produção não tem a disciplina da fábrica. Você não tem ali a sirene da fábrica, você não tem ali o relógio estabelecendo os seus horários de trabalho. Não é disciplinado pelo tempo, perfeito? Já no processo maquinofatureiro, aí você tem algumas outras implicações. Primeiro, a utilização de máquinas, conforme você está vendo na imagem, inclusive com o uso de mão de obra infantil, tá? Se hoje isso é muito comum em países como a China, países emergentes, né?
isso foi uma regra em todos os países industrializados, inclusive aqueles que hoje nós entendemos como de primeiro mundo. Inglaterra, Estados Unidos, usou de forma maciça mão de obra infantil. Mas olha só, utilização das máquinas, divisão do trabalho. Aí o trabalho agora já não é mais aquele trabalho em que todas as etapas pertencem ao produtor, ao artesão, ao alfaiate. Agora não, agora são uma divisão do trabalho. Então você tem um indivíduo que corta, você tem um indivíduo que costura, você tem um indivíduo que vai fazer o tingimento, tem o indivíduo que dá o acabamento, e o produto sai lá na frente como fruto do esforço de 3, 4, 5 indivíduos na mesma relação. Tá? Então essa divisão do trabalho. É aquilo que mais tarde o Marx vai chamar de alienação. Esse é o início do processo de alienação. Alienação do trabalhador em relação aos meios de produção. O trabalhador perde o contato com os meios de produção. Então, entre o ponto inicial e o ponto final da produção, o trabalhador já não controla mais esses meios de produção. Mas isso lá na frente, tá? E no ambiente da fábrica, você tem a dinâmica do tempo de produção, tá? Você produz diante de uma rotina baseada num tempo, numa escala maior, com horário de entrada, com horário de saída. Isso será lá na frente sistematizado, pelo Taylorismo, claro, que organiza esse modelo de trabalho, um trabalho da fábrica, da rotina, da esteira. Muito bem. Por que a Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial, nessa primeira Revolução Industrial? Ora, a Inglaterra reunia todas as condições favoráveis. Primeiro, ela é a rainha dos mares, já desde o século XVII, a Inglaterra é a rainha dos mares. Dominar os mares é importante, porque te conecta com todos os mercados mundiais, inclusive o brasileiro, não se esqueça, Dom João, quando veio para cá em 1808, a primeira medida foi a abertura dos portos aos produtos ingleses. O mercantilismo inglês, ele é um mercantilismo que já vinha, desde a sua origem, favorecendo o processo industrial. É aquele tipo de mercantilismo, chama mercantilismo industrialista, onde os recursos do mercantilismo são aplicados no processo de produção industrial. Diferente de Portugal, por exemplo, que usava um mercantilismo metalista, onde a riqueza oriunda do mercantilismo, ela resultava em acúmulo de metais preciosos. Tá? Abundância de carvão e ferro, chuva, vento. Abundância de carvão e ferro. A Inglaterra tem matéria-prima fundamental para essa revolução industrial. Perfeito? Tá? O carvão é a fonte energética, a matriz energética, e o ferro é o elemento fundamental para trilhos, para metalurgia que está surgindo nesse momento. Além do que, incentivo do governo. Nenhum projeto industrial acontece se o governo não incentivar. E a Inglaterra tem uma vantagem, ela teve a primeira revolução burguesa da história, a Revolução Gloriosa. Então a Revolução Gloriosa, ela preparou politicamente o Estado, as leis, o parlamento, para que ele promova essas medidas, para que ele incentive essas medidas, além do capital privado. Perfeito? Então, abundância de recursos, de matéria-prima, domínio dos mares, desenvolvimento do mercantilismo, leis e medidas estatais que favoreceram esse pioneirismo. Perfeito? Muito bem. Quais são os principais avanços tecnológicos dessa primeira revolução industrial? O vapor, o uso do vapor como força motriz. O motor a vapor, a locomotiva a vapor, a máquina a vapor, isso deu os teares movidos a vapor, tá? Isso deu o tom dessa primeira revolução industrial. Perfeito? Então tá aí o Thomas Newcomen, que inventou o motor a vapor. Aí está um modelo do motor a vapor aí para você visualizar. O James Watt, que inventou a máquina a vapor, usou lá o motor do Thomas Newcomen e criou a máquina a vapor. A máquina a vapor é o que eu disse, é a força motriz. Enquanto na segunda revolução industrial é o petróleo, é a eletricidade, na primeira é a máquina a vapor do James Watt. Tá? Cuidado com o sobrenome do James Watt, porque, curiosamente, eu diria, de forma até meio irônica, Watt virou unidade de medida de potência elétrica, quilowatt, megawatt, gigawatt,
e esse cara não tem a ver com eletricidade, tem a ver com máquina a vapor. Eletricidade é da segunda revolução industrial, certo? Aí o tear a vapor, né? Que o Edmundo foi o grande desenvolvedor disso na Inglaterra, tá? Mais um evento aí do tear a vapor. Isso aumenta muito a capacidade produtiva que leva a Inglaterra a levar esses produtos para o mundo todo, como eu mencionei aqui com Dom João, né, quando chegou ao Brasil e abriu os portos para os produtos ingleses, certo? Muito bem. Então tá aí, e isso, claro, a partir das embarcações, né? Que o Robert Fulton, por exemplo, foi um dos desenvolvedores. Claro, as embarcações movidas a vapor, inclusive, elas vão até o século XX. Se você pensar que o Titanic era movido, né, a vapor, dá para você ter uma ideia nisso, os transatlânticos, as ferrovias, né, conforme você está vendo aí, locomotiva e tudo mais. Muito bem. Quais são os impactos da Revolução Industrial? Tá? Bom, ela tem vários impactos econômicos, sociais, tecnológicos, nós vamos ver aqui os sociais. Cuidado, porque, né, de uma forma desavisada, as pessoas tendem a acreditar que o grande desenvolvimento tecnológico veio acompanhado de um grande desenvolvimento social. Não é verdade. É o contrário. O desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento produtivo, ele se deu à revelia do desenvolvimento social. Então, o que acontece é o contrário. Enquanto eu avanço a tecnologia, a economia, a produção, a sociedade será esmagada. Por quê? Porque será imposta a essa sociedade, né, condições extremamente precárias de trabalho. O trabalho humano ele vai sendo gradativamente substituído pela máquina. O trabalhador se tornou apenas um operador de máquinas, ele foi alienado dos meios de produção. O ritmo de vida e do trabalho deixou de ser determinado pelo ritmo da natureza, e passou a ser medido pelas necessidades da fábrica. Uso de mão de obra infantil, uso de mão de obra feminina, né? E a mão de obra feminina sempre bem menos remunerada do que a masculina, extensa carga de trabalho. Estou falando de um trabalhador inglês numa fábrica que trabalhava 14, 16 horas por dia, né? Você tem inclusive algumas comparações, e elas são verdadeiras, de que as condições de vida de um trabalhador inglês numa fábrica do século 17, 18, elas são piores do que a de um escravo brasileiro no mesmo período. Tá? Então as condições são muito precárias, péssimas condições de trabalho, ausência de garantia trabalhista, esse cara não tem nenhum suporte, é a mais absoluta precarização. Além do êxodo rural, né, que promove aí uma outra consequência, que são aí os inchaços urbanos, né, as grandes cidades inglesas, Londres, Manchester, Liverpool, Birmingham, vão se entupir de trabalhadores que viverão em condições as mais precárias possíveis, né? Portanto, a divisão social do trabalho também é uma consequência. Bom, a burguesia é a proprietária das fábricas, das máquinas, dos meios de produção, enquanto o proletário vivia do salário, a única coisa que lhe pertence é a sua força de trabalho. Ele perdeu a matéria-prima, ferramenta, ele perdeu o local de trabalho, ele perdeu o produto final, ele perdeu o lucro, ele perdeu tudo. Então ele vende a sua mão de obra para sobreviver. A venda da sua força de trabalho garante a ele um salário, né, muito, muito baixo, um salário mínimo mesmo, que não é suficiente para dar nem as mínimas condições de vida para esse trabalhador. Bom, consequências econômicas. A Revolução Industrial ela muda todo o formato do sistema capitalista. Você passa agora a ter um capitalismo industrial. Você tinha antes um capitalismo comercial. Aumenta a produção de mercadoria em menos tempo, aumenta a concentração da riqueza nas mãos de alguns, né? É uma das características desse capitalismo mais selvagem. Portanto, uma maior concentração de renda nas mãos dos donos das fábricas, e o trabalhador, nós já acabamos de falar, né? Submetido aí a um salário que mal dá para atender as suas necessidades mínimas mês a mês.
Impacto tecnológico, impacto científico. Nenhuma revolução industrial acontece por acaso. Então tem investimento em tecnologia, tem investimento em ciência, né? O James Watt não desenvolveu a máquina a vapor, né? Aleatoriamente. Existem investimentos nisso. E esses avanços no sistema de transporte, principalmente o ferroviário e o marítimo, o desenvolvimento de novas máquinas e tecnologias voltadas para a produção de bens de consumo, esses bens de consumo são quase que na sua totalidade têxteis. A primeira revolução industrial, protagonizada pela Inglaterra, é baseado na indústria têxtil, principalmente essa. E para a gente caminhar para o final, impactos ecológicos, né? Onde nós teremos aí uma maior necessidade de matérias-primas, que por sua vez leva ao aumento da poluição dos rios, do ar, com a queima do carvão mineral, para gerar energia para as máquinas, crescimento desordenado das cidades, aquele processo de cortilização, cortiço, né? Gerando problema de submoradia, ocupação irregular. Na verdade, assim, queridos, Londres era um esgoto a céu aberto, isso no século, até século XIX. E era a cidade mais populosa do mundo ocidental. Londres tinha 1 milhão de pessoas vivendo em condições, né, completamente precárias. Então, terreno propício para epidemias, para cólera, para tuberculose, para violência, para acidente de trabalho, enfim, essas condições que são as piores possíveis, certo? Dentro da cidade, o trabalhador vai se adequar a outros hábitos, né? Porque esse trabalhador, ele é fruto do campo, ele foi expulso do campo para a cidade, numa política chamada cercamento dos campos. Então ele foi expulso. Então ele vai ter que, na cidade, adotar novos hábitos que chocam com as tradições comunitárias que eles trouxeram do campo. Né? Choca no sentido de vai de encontro, né? Você não tem mais aquela vida frugal, camponesa, coletiva que existia no campo. Agora é o individualismo na sua face mais agressiva, é cada um por si, é a luta pela sobrevivência diária, não há esses elementos coletivos que é típico de sociedades agrárias, né? Nos centros urbanos, as festas religiosas, os casamentos, festivais de colheita, ocasiões que garantiam contato, que garantiam solidariedade entre as pessoas, desaparecem, né? Ou são limitados por jornadas de trabalho de 14 a 16 horas por dia, não tem férias e tal. Então, no máximo, na melhor das hipóteses, num dia da semana, eles conseguem talvez um piquenique coletivo ou coisa parecida. Mas, de modo geral, essas tradições aí coletivas, camponesas, elas tendem a desaparecer. O artesanato caseiro, as associações medievais de artesão praticamente sumiram. Na Idade Média, final da Idade Média, surgem as chamadas corporações de ofício, né? Dos sapateiros, dos artesãos, dos tecelões, dos alfaiates. Isso vai desaparecer. As fábricas atraem trabalhador das áreas rurais para as cidades e muitos trabalhadores serão, como eu disse agora há pouco, expulsos, né, das suas terras a partir não só da modernização da agricultura, mas como de uma expulsão arbitrária mesmo de políticas como o cercamento. Tá? O objetivo era ampliar áreas no campo para criar ovelha, aumentar a área de pastagem, criar ovelha para fornecer a lã, matéria-prima para a indústria têxtil, e ao mesmo tempo liberar mão de obra em excedente para trabalhar nas cidades com baixos salários. Aí algumas imagens de cercamentos, né? Terras que foram cercadas, tomadas do camponês e cercadas. Legal? Muito bem, eu vou parar por aqui para não ficar muito longo. E no nosso próximo encontro eu faço uma aula Revolução Industrial 2 para a gente falar dos movimentos operários que vão surgir daqui. É claro, se você submete o trabalhador a uma jornada de 16 horas por dia, vida precária, esgoto a céu aberto, morando em cortiço, lidando com a expectativa de vida que não chegava a 40 anos de idade, expulsos do campo para a cidade, vendo desintegrar todas as suas tradições comunitárias, você não vai admitir que ele vai ficar inerte, passivo, permanentemente a isso. Num dado momento, esse trabalhador vai se organizar, tá? E ele vai se organizar em movimentos que nós falaremos no nosso próximo encontro. Até mais, até lá.